E aí, galera, tudo bom com vocês? Quem está falando é o professor Júlio Alexandre, em pleno feriado, para mais uma aula de correção do nosso PET 5. Não é apenas uma correção, é a explicação. É nós aprendermos realmente esse conteúdo nesse período tão delicado que nós estamos vivendo. E como estão os seus estudos? Tá caminhando tudo bem? Espero que sim, viu? Eu tô falando aqui com medo de acordar os vizinhos porque tá cedinho, feriadão. Daqui a pouco eles vão apelar contigo aqui, viu? Tomara que não. Tô torcendo para que a minha voz não saia dessas paredes. Então, se vocês notarem um pouco de diferença no áudio, não levem muito a mal. E outro detalhe. Ajuda o tio também. O tio tá aqui acordado cedinho, em pleno feriado, para ajudar você. E como é que você pode ajudar o tio? Se inscrevendo no nosso canal. É uma coisa tão simples, você vai lá, puf, inscrito, acabou. Clica no sininho, você vai receber mais informações, é bom, é para você. Ah, ô tio, você já corrigiu o PET? Você já explicou o PET? Quais são as disciplinas? Às vezes a gente fica perdido, não é? Se você tiver com seu sininho aí ativo, todas as nossas publicações vão chegar até você. Compartilhe também, porque tem muitos colegas que precisam dessa ajuda. Se você foi ajudado, ajude outros também. Combinado? Tranquilo? Podemos estudar então nossa semana 2? Vamos lá! Nós temos aqui uma tirinha. A tirinha ela sempre traz um humor. Ela é menor do que uma história em quadrinho. Na verdade, são menos quadrinhos. É uma tira. Por isso que a gente chama de tirinha. E a tirinha de hoje diz assim. Está lá um adolescente com uma outra adolescente. E ela diz o seguinte: tô sem usar o celular já faz um tempo. Legal. E tá conseguindo numa boa? Tranquilo. Há quanto tempo você está sem usar o celular? 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Ok, vamos analisar essa tirinha. 2 adolescentes conversando. Você vê ali no olho da adolescente com a blusa branca que ela tá assim, bem ansiosa, ela não está no seu normal. Eu não sei, eu não conheço essa personagem, se o natural dela é esse cabelo em pé, mas aqui nessa tirinha o cabelo dela em pé. Quando a gente chega no último quadrinho, então, quando ela olha para o relógio apavorada, o suor está caindo, o olho continua arregalado, ela está tendo uma cor verde. O que significa isso? Vamos estudar, vamos entender? Há uma crítica nessa tirinha. A crítica é quanto ao uso do celular. Quanto tempo você fica sem o celular? Não vale falar o tempo que você está dormindo, não. Eu digo quando você está acordado. Quando a conexão cai na sua casa, você fica tranquilo? E energia elétrica? Já aconteceu de acabar a energia elétrica na sua casa? Como você sobrevive? E aí? Vamos analisar então? Qual é a crítica? A crítica é o uso exagerado do celular pelos adolescentes e a dependência do eletrônico. Ela está comparando, inclusive, o celular como se fosse algum tipo de droga. Se fosse como se fosse o álcool ou o cigarro ou algum outro tipo de droga que causa dependência. E aí a pessoa, quando ela fica um tempo sem utilizar essas drogas, ela começa a ter crise de abstinência. A ideia da tirinha aqui é mostrar que a menina ela está ali há 7 horas e meia sem usar o celular e ela já está começando a dar aquela crise, a ficar incomodada. Essa é uma crítica ao uso exagerado do celular, bem como a dependência desses aparelhos eletrônicos. Tá certo? Quais elementos da tirinha nos fazem perceber a crítica? Os elementos verbais no trecho.
que começa no penúltimo quadrinho, 2 dias, 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Isso é o elemento verbal, é o texto. Mas também nos elementos não verbais, porque quando a gente olha para essa imagem aqui, e não somente essa, mas pelo olho arregalado aqui, nos outros quadrinhos também, o que a gente percebe? A gente vê como se a menina estivesse numa crise de abstinência. A imagem da menina como se estivesse em crise de abstinência, com os olhos arregalados, seu ar de desespero no último quadrinho, inclusive com uma cor verde e uma sudação, ela está suando muito, uma sudação excessiva. Pergunta de número 2. Na perspectiva da tirinha, qual é a relação dos adolescentes com o celular? Olha, eu não estou aqui, o tio não está aqui criticando vocês, não. O tio gosta do uso moderado, viu? Mas em relação à tirinha, o que você está vendo ali na tirinha? Qual é a relação dos adolescentes com o celular? Na tirinha a gente vê uma relação de dependência. Vamos agora para o nosso texto 2. Pedrinho vivia aprontando na rua. Ó, quem é que nunca fez isso? Eu não sei como é que foi a sua infância. Na minha eu joguei muita bola na rua. E sempre tinha aquele tio que pegava a bola da gente e furava a bola quando ela caía no quintal da casa dele. Mas a gente incomodava muito também. Era uma barulheira, era muita criança na rua. E aqui está o Pedrinho vivendo, aprontando na rua. Voltava sempre sujo e machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. O que aconteceu depois daquele Natal? Oba, um computador! E aí vem, tempos mais tarde, o Pedrinho escrevendo um e-mail, uma mensagem para o Papai Noel. Maldito Papai Noel. Tac, 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 tac. Ok. Acho que você entendeu a graça da tirinha, né? Uma dica ou uma observação. Geralmente o humor está no último quadrinho quando há uma quebra de expectativa. Acontece algo inesperado. No penúltimo quadrinho está lá, opa, um computador e tal. Quando chega no último, a gente vê que aquilo foi uma desgraça na vida do Pedrinho. Então vamos lá. Nessa tirinha, questão 3, também é possível perceber uma crítica. O que a tirinha critica? O sedentarismo dos adolescentes, ou seja, olha só a questão sedentária dele, olha. Ele está ali sentado na cadeira. Antes ele era um menino que corria para cá, corria para lá, voltava machucado. Agora ele não sai da cadeira. Aqui, ó, tá aquele lanche, provavelmente refrigerante, batata frita, e o negócio dele nem para comer ele sai. Mas está lá, ó, dependente, usando excessivamente o eletrônico. Essa é a crítica da tirinha. O malefício causado pelo uso exagerado do eletrônico. Tá certo? Aqui eu coloquei o sedentarismo dos adolescentes causado pelo uso excessivo de eletrônicos. Eu coloco eletrônicos porque é o computador, é o celular, é o videogame. Não estou condenando. Eu gosto muito de videogame, viu, galera? Tá bom? Número 4. Em que quadrinho percebemos a crítica? Nós vamos perceber essa crítica no último quadrinho. Então você coloca ali no último quadrinho. Número 5. Quais elementos que o autor utilizou para evidenciar a sua crítica? Nós temos os elementos verbais, que é o texto escrito, olha aqui, ó, maldito Papai Noel. E nós temos também elementos não verbais, que são o quê? Vamos lá para a gente analisar elementos não verbais. Ó, nós temos aqui os alimentos não saudáveis, indicando que ele não saía dos eletrônicos nem para alimentar-se. Quando a gente compara o Pedrinho aqui com o Pedrinho aqui, olha só, olha a grossura do braço dele. Nada contra, gente, a questão do peso, viu? Entenda bem. Mas, infelizmente, ele entrou numa obesidade por conta do sedentarismo. Então, ó, sua obesidade
A forma desesperada que ilustra o menino digitando no computador, ou seja, ele não está nada satisfeito, ele está aborrecido. E ele está expressando o seu aborrecimento nessa mensagem que ele está enviando para o Papai Noel. Beleza? Então nós temos aqui a resposta da questão de número 5. Eu coloquei aqui quais são os elementos verbais, os não verbais. Você pode pausar, você pode fazer e você pode conferir a sua resposta. Número 6. As duas tirinhas criticam aspectos de uma mesma questão social. Vocês notaram que tanto essa tirinha quanto essa tirinha, elas estão tratando do mesmo assunto, não é? Do uso exagerado dos eletrônicos e os malefícios trazidos. O que traz de ruim, me desculpe, o uso exagerado desses aparelhos. Então nós temos aqui a questão. Vamos lá. Você conhece outras tirinhas que abordam esse tema? Qual é a importância desse gênero textual tirinha para a sociedade? Então a pergunta é pessoal. E eu respondi sim. Eu conheço outras tirinhas que também abordam esse tema, inclusive no PET de outras turmas nós temos algumas tirinhas tratando desse assunto. E qual que é a importância, então, desse gênero textual, a tirinha? Através das tirinhas e seu humor, o texto sensibiliza o leitor a uma reflexão e mudanças positivas de comportamento. Ou seja, a gente olha para essa tirinha e não somente fica ali sorridente, ela não trabalha simplesmente a questão do humor, mas ela nos leva a uma análise. Número 2, nós temos aqui um texto sobre os efeitos de sentido nos textos publicitários. Vamos lá? Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender e ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço e ou convencer os leitores. Por que está aqui e/ou? Porque pode ser uma coisa ou outra, ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também, tá certo? O texto publicitário é composto muitas vezes por imagem, título, texto, assinatura e slogan. O slogan é aquela frase de efeito. Por exemplo, McDonald's sempre vinha: amo muito tudo isso. A Petrobras, gente, em plena aula aqui, me foge da mente o slogan da Petrobras. O desafio é a nossa energia. Opa, lembrei. Geralmente tem aquela frasezinha de efeito, aquele jargãozinho, né? A assinatura é o nome do produto, do serviço, do anunciante. É a marca, é o logotipo, tá certo? É quem assina. A linguagem dos textos publicitários, elas podem ser referencial, quando o texto tem o objetivo de trazer uma informação real. Ela pode ser emotiva, quando ela tende a alcançar o seu objetivo por meio da emotividade, mexendo com o coração das pessoas, com o sentimento. E pode ser apelativa ou conativa, quando o objetivo é de convencer alguém a fazer ou comprar alguma coisa. Agora, o que acontece? Num mesmo texto publicitário, você pode ter uma linguagem referencial, você pode ter uma linguagem emotiva, você pode ter uma linguagem apelativa. Sempre tem uma que vai sobressair. Mas não significa, meu anúncio publicitário ele é com uma linguagem informativa, então não tem nada apelativo nele? Tem, claro que tem. Você pode, às vezes, estar informando para tentar fazer uma pessoa comprar alguma coisa. Ou você pode estar informando para você trabalhar o emocional da pessoa e convencê-la, tá certo? Dito isso, vamos lá comparar dois anúncios publicitários. O primeiro no texto 1 aqui, é um anúncio da Burger King, que diz assim: evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho.
Burger King, a gente faz do seu jeito. Praça de alimentação. Vamos lá. Primeiro, que tipo de linguagem esse anúncio utilizou? Se identificou mais de um, qual predomina? Tipo de linguagem, gente, ó, isso aqui que a gente acabou de falar, referencial, emotiva ou apelativa. Nesse anúncio aqui nós temos referencial e nós temos de maneira predominante a apelativa. Ele está querendo te convencer de que esse produto ele é melhor do que os outros. Ele tem o objetivo de te convencer a comprar alguma coisa. Comprar o quê? O hambúrguer deles. Mas é informativo? É. Aonde que eu vejo isso? Quando tem aqui esse trecho que a gente faz do seu jeito, esse slogan, é porque na verdade você pode adicionar ou retirar ingredientes do seu sanduíche. Nós temos aqui o local, a praça de alimentação, é uma informação de onde você pode encontrar uma Burger King. Então nós temos aqui uma linguagem referencial, nós temos uma informação. Nem que seja a informação do local aonde há o Burger King. Mas a linguagem predominante é a linguagem apelativa. Tá certo? Número 2. Qual o efeito de sentido causado pela palavra tamanho? Olha só que interessante. Inclusive, a palavra está escrita também num tamanho maior. O efeito de sentido é a ideia de que os sanduíches são grandes, enormes. É trazer na nossa mente, ainda que de maneira subliminar, a ideia de que os sanduíches lá são sanduíches, realmente. É algo que alimenta. Porque uma crítica que às vezes é muito feita pelos fast food é que você vai comer o hambúrguer, é um trenzinho que você... acabou. Entendeu? Então, esse efeito de sentido aqui, até o uso da fonte aqui, é para dar a ideia de que é algo grande. Pergunta de número 3. Qual seria a motivação da empresa ao citar o concorrente em um anúncio? O que eles estão querendo, gente, de uma maneira indireta? Essa é fácil, não é? Eles estão querendo induzir o leitor a pensar que os seus sanduíches são maiores e melhores que os demais. Quando ele diz, não vamos bater na concorrência, não, porque a gente tem que esperar alguém que seja do nosso tamanho. Há um jogo de palavras e o trocadilho é muito utilizado nos anúncios publicitários para trazer uma ideia. Porque isso chama a atenção. E isso induz de alguma forma. Eles estão querendo mostrar que o hambúrguer da Burger King, ou na verdade o sanduíche, né, da Burger King, ele nem se compara com os outros. Então, quando ele cita o concorrente, ele cita para dizer, o concorrente ainda é pequenininho, é filhote perto da gente. Tá certo? Tá aqui a resposta. Você pode analisar, ver se está mais ou menos o que você colocou. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode falar assim, tio, minha resposta ficou diferente. Olha, vai ficar. Você não vai fugir totalmente do tema. Você não vai colocar uma coisa absurda. Mas variações de respostas sempre vão existir. Por que a palavra evitamos encontra-se no plural? Olha lá, evitamos, primeira pessoa do plural. A ideia do evitamos, desse uso, geralmente é a ideia de uma aproximação. No caso aqui é de aproximar o leitor do anunciante com uma ideia comum, como se fosse uma coisa que a gente partilha. Eu uso muito a primeira pessoa. É só eu que gravo, gente. Eu gravo, eu edito. Na verdade, não tem nem muita edição, mas o material todo é produzido por mim. Mas na hora que eu estou falando com vocês, eu digo assim, olha, coloque aí o seu comentário que nós vamos. Nós vamos? É só eu que estou fazendo. Olha, nós vamos publicar na próxima semana. Nós estamos aqui. Mas não é eu? Por que eu falo nós? É uma maneira, um recurso que nós utilizamos que traz até uma ideia de aproximação. Eu tiro um pouco o foco do eu para dar uma ideia do nós. Beleza? Vamos para o texto 2? Texto 2, atividade 3. Releia o texto da atividade anterior. Que texto, tio?
Esse texto aqui, ó. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço ou convencer os leitores. O texto publicitário é composto muitas vezes por imagem, título, texto, assinatura, slogan. E a assinatura é o nome do produto e serviço e do anunciante. A linguagem publicitária ela pode ser referencial, emotiva, conativa, que é o mesmo que apelativa. Depende muito da intenção, se é informar, se é emocionar, se é dar um clima mais subjetivo, ou se é o apelo mesmo, o convencimento. Tá certo? Vamos lá então. Pergunta de número 1. Qual a diferença entre a campanha publicitária feita no texto 1 para a campanha no texto 2? O que é a campanha aqui do texto 2, gente? A gente está vivendo essa época aí do Covid, os perigos dessa doença, as prevenções necessárias, os cuidados que devem ser realizados. Inclusive um deles é o de se utilizar a máscara ao sair de casa. E aí nós temos uma informação. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição dos casos. Aí nós temos aqui a assinatura da Unifespa. Pois bem, qual que é a diferença, gente? A diferença, primeiro, que aqui nós não estamos querendo vender nada, a não ser informar, divulgar uma ideia. O objetivo aqui não é a venda de máscaras, embora possa até crescer a venda de máscaras com esse anúncio. Mas a ideia aqui é a ideia de informar, de conscientizar, de mostrar que a máscara pode ser um recurso a diminuir o contágio nesse período em que nós ainda não temos uma vacina. No início estava até estranho, né? A gente colocava a máscara com uma vergonha, agora já está todo mundo colocando, quase que virou normal. Eu acho que as pessoas vão começar a achar estranho o não usar máscara depois. Mas dito isso, vamos lá. A campanha do texto 1 é apelativa e tem por fim vender seu produto. Enquanto a campanha do texto 2, ela é referencial e tem por objetivo tornar pública uma informação e convencer o leitor ou ao leitor a um comportamento responsável. Beleza? Número 2. Qual a linguagem dos textos publicitários foi utilizada no texto 2? Se você identificou mais de um, qual predomina? Nós temos uma linguagem apelativa implícita. Na verdade, não é implícita, não, é até explícita. Olha só, nós temos um apelo aqui, não tem? Presta atenção comigo, olha aqui, ó. Ao sair de casa, utilize máscara. Aí eles estão vendendo uma ideia. Eles estão querendo te convencer de algo. Usa a máscara. Mas predomina nesse texto a linguagem informativa. Está aqui explicando por que o uso da máscara ele é tão importante. Então, como que fica a nossa resposta? Apelativa e predominantemente informativa. Pergunta de número 3. Qual o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto 2? Ou seja, para fortalecer, para sustentar o que foi dito aqui. Nós temos aqui, ó, segundo o Ministério da Saúde, uma fonte confiável. A própria assinatura de quem fez essa campanha, a Unifespa, que é uma universidade conceituada, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A nossa resposta, então, vai ficar dessa seguinte maneira, segundo o Ministério da Saúde e também a assinatura da Unifespa. Beleza? Pegaram direitinho, bons estudos
e até a próxima!